Eu fui criada como menino. Acho que meus pais tinham planos distintos para mim, porque quando eu cheguei eles esperavam o Ricardo. E durante muito tempo, essa foi a tônica da minha vida. Até eu me choco. Meu filho acha que é ele. Eu era bem gato, né? Fala aí. Isso foi uma coisa que me definiu muito e permaneceu durante muito tempo na minha vida. Até uns 20 anos, mais ou menos, as pessoas me perguntavam se eu era homem ou mulher. Mas a verdade é que isso me foi conveniente durante muito tempo. Era mais seguro ser menino, era mais confortável ser menino, principalmente porque na passagem entre a infância e a adolescência e o que o corpo passa a ter uma forma de mulher, eu sofri abuso. Mais de um. E por homens e alguns de confiança. Isso obviamente marcou minha vida imensamente. E eu acho que no meu caminho de busca eu tive dois grandes caminhos, duas grandes vertentes. A primeira foi me autorizar a ser mulher, feminina, apesar da dor, apesar dos recados, apesar da prática do masculino. E isso é muito recente. Esse foi um trabalho construído, um trabalho praticado, ser mulher. Mas, ao mesmo tempo em que eu fui pesquisar o que era ser mulher, porque eu não sabia, né, eu encontrei o outro lado que foi, aí sim, algo que inaugurou na minha vida um universo de possibilidades, que foi entender os homens. O que acontece do lado de lá? O que eu percebi é que tem pouco diálogo, poucas possibilidades da gente se encontrar, porque a gente está se distanciando cada vez mais. Existe um movimento feminista, eu sou feminista, fique bem claro, mas a gente, de alguma forma, a gente se empoderou. Nós mulheres, nós nos empoderamos. Adoro empoderamento, mas talvez até a gente se empoderou. Eu acho incrível, né? Só talvez um side note aqui, que é dizer assim, eu acho que a gente teve que fazer esse movimento, a gente continua tendo que batalhar pelas nossas coisas, e a gente fez isso só no frame do machismo. E valeu a pena, continua valendo a pena, as diferenças são grandes ainda, a gente sabe disso. Mas o fato é que acho que de alguma forma a gente se distanciou e não está incluindo os homens na conversa. O fato é que, assim, o que eu percebo é que a gente está numa situação que está causando dor para todo mundo. E a minha proposta foi começar a divulgar sistematicamente o que eu aprendi a respeito, não só do feminino, para mim, no meu contexto, como do masculino, para que a gente comece a quebrar certas barreiras e entrar num diálogo que torne as possibilidades mais amplas para todos. Não sei se vocês sentem também essa diferença. Nós, mulheres, a gente ficou super independente, a gente está indo atrás das coisas, eu não preciso mais dos caras. E a gente está sentindo que eles estão recuando e o que a gente precisa não é disso. É uma movimentação que beneficie todo mundo. E tem a ver com a polaridade das energias masculina e feminina. Por que energia e por que polaridade? Energia porque todo mundo tem as duas. Se a gente fosse falar de energia feminina e masculina, todo mundo, homens e mulheres, temos as duas. E a gente pode cultivar, exercitar, praticar as duas, né? E se a gente está falando de relações, de se relacionar, independente de com quem seja seu marido, seu filho, seu chefe, seu companheiro, seu parceiro de trabalho, seu pai, seu irmão, né, a gente precisa entender que se a gente tem dois polos no mesmo lugar, dá pau. Então, quando a gente está falando de polaridade, a gente está falando de um lado ocupa um polo e o outro ocupa o outro polo para que as coisas funcionem e circulem adequadamente. Do lado feminino, o que a gente tem? A emoção, a intuição, a criatividade, empatia, ajuda, cura, acolher, receber, colaborar, melhorar. Isso está no feminino, na energia feminina. O feminino, ele traz as cores, os sons, as texturas, as artes, a dança, o movimento, a fluidez, o rio que corre. O feminino é o não forma. O feminino é o que sempre muda. A gente tem no feminino a radiância da força vital da criação. No núcleo central do feminino, a gente tem a vida.
Vamos ver o que acontece no outro polo? A gente tem a forma do masculino, a borda, a contenção, o limite, o risco, a direção, a condução, mostra o mundo. O masculino é o que mostra o mundo. Não é à toa que quando a gente é pequena, as meninas principalmente, a gente sonha com um cara que chega num cavalo, que bota a gente no cavalo e leva para um mundo desconhecido, de felicidade. Não é? Ou a gente sonha com unicórnios, etc. Hoje em dia eu experimento muito isso porque eu só uso Uber, né? Então eu entro no carro, o cara fala, quer uma água? Podemos ir? Eu... Me leva, príncipe. Nem sempre ele tem cara de príncipe, mas ele está levando para o mundo, né? Tal. Só pergunta se eu quero uma água e se ele pode seguir o caminho sugerido pelo Waze. Vai, filho, mas vai com fé. Eu vou aqui atrás. No masculino, a gente tem a consciência, a presença. Imagine uma montanha. A estabilidade, a constância. Procrastinadores, algum? O que nunca muda no masculino é a borda para o rio fluir. Foco, objetivo, chegar lá. O masculino sempre busca acabar, concluir, chegar num fim. Finitude é a busca eterna do masculino. Por que que os meninos se arriscam mais? Por que que eles andam na borda do muro? Por que que eles sobem na parede? Por que eles falam pio quando a gente fala, não quero ouvir mais um pio? O meu fala, pio. Na raiz do masculino, a gente tem a morte. Não é a morte efetiva, mas é uma morte simbólica. A energia masculina, ela sempre procura o fim. E aí a gente tem aqui possibilidades de interpretação que são diversas. Ali, no masculino, a gente não tem o pedido de ajuda. Pedir ajuda para um homem, geralmente, é algo que se faz de um homem para outro homem, quando o cara admira muito essa pessoa. A gente, no feminino, nós mulheres, aliás, a gente tem muito mais facilidade de colaborar e melhorar. A gente se auxilia, a gente tem na nossa raiz acolher, receber, intuir, colaborar, contribuir. Essa é a nossa raiz do feminino. Considerando tudo isso, a gente comece a acolher e trazer para as nossas relações mais do feminino, porque isso amplia os campos de possibilidade de todo mundo. Não é? Para os homens também. O panorama interno aqui e o panorama interno aqui. Se a gente está no feminino, a gente irradia a vida, a gente está bem, a gente está no bem-estar. Né? Geralmente, quando a gente está apaixonado, ou depois que a gente corre, ou depois que a gente faz uma aula de yoga, a gente está, uou, não é? Mas o que é o panorama masculino? É um panorama de medo, de destruição. Quanto mais no masculino uma pessoa está, mais ela se direciona para um fim. Então imagine o que é isso internamente. E imagine isso no mundo que a gente vive. Os homens, ou o masculino, eles têm um intrínseco medo de não cumprirem o que se espera, de falharem, de não darem conta, de não serem bons o suficiente. Isso está lá. Então o que acontece quando a gente chega e fala, deixa que eu faço por você, meu filho. Não, dá licença, deixa que eu faço churrasco. Não, você não sabe fazer direito o seu. Né? E quantas de nós fazemos isso? Vou contar para vocês uma história engraçada que aconteceu recentemente na minha casa. Eu tenho 2 filhos, um menino de 5 e uma menina de 7. Tarde da noite, todo mundo indo dormir. Meu filho vai pegar um copo de água para ele, na geladeira. Eu falo, ô B, por que você não pega, leva um copo de água para sua irmã? Ela já deitou, né? Ela é folgada. Não vou pegar, eu tô cansada. Foi pegar, falei, B, ele foi dormir e tal. Insisti, ele foi lá, pegou um outro copo, pegou uma água de coco para ela, caprichou, pôs no copo e ia saindo da cozinha com os 2 copos e ela chega. Ela pega um copo da mão dele e fala assim, finalmente você fez alguma coisa de útil, Benjamin? Ai, juro. E eu fiquei com aquela cara, né, tipo, na minha casa. Que bom, que ótimo. Já conto para vocês o final dessa história. Mas quantas de nós a gente não faz exatamente isso? Né, com as nossas crianças. Eu viro e mexo, vejo pais falando com filhos, chamando de cabeção, de idiota. Né? E talvez a gente não se dê conta de que o panorama aqui dentro já é denso o suficiente. Então, se a gente talvez inserir mais de feminino em nós, mulheres, e na nossa forma de atuação,
com o masculino, talvez a gente veja uma mudança de panorama. Imagine nesses homens que mandam no mundo, se eles tivessem mais empatia, acolhimento, a possibilidade de sentir a dor do outro, não só o lucro, o objetivo, o dinheiro, né? Imagina que diferença desse mundo, né? Imagina que diferença. A Economist do ano passado, ela fez uma matéria que foi muito contundente, e eu trouxe dados só para a gente ver o tamanho do poderio masculino. 92,8% dos presidentes e primeiros ministros de países do mundo são homens. 97% dos bilionários autofeitos, self-made, na lista da Forbes são homens. 95% dos CEOs das 500 maiores empresas do mundo são homens. 91,4% dos presidentes de bancos centrais. Ainda é um mundo muito masculino. Então imagine se a gente, na nossa polaridade, na nossa possibilidade de exercício do feminino, consegue influenciar, acolher esses homens. Que mundo seria esse? Um mundo mais inclusivo? Um mundo mais colaborativo? E a gente já está vendo isso. A gente já está vendo isso em muitas iniciativas. Agora, como é que a gente sai dessa cilada que a gente se meteu? Que a gente ficou de um lado e eles ficaram do outro? É um outro arco. É um arco que propõe que a gente saia da depreciação e vá para a apreciação. Depreciação é julgar, apontar o que não foi feito. A Vanessa contou uma história ótima de um casal que ela não a mulher não deixava o cara mais fazer a mochila das crianças, porque ele sempre fazia errado e ela sempre tinha que fazer de novo. Então ela faz porque ela não quer ter o trabalho de desfazer. Afinal de contas, ele é um vírgula. E isso não é apreciar, isso não é empoderar um homem. Volto a dizer, se o universo do masculino é um universo de receio e destruição, e intrinsecamente está rolando uma conversa de eu não sou bom o suficiente, eu tenho que tomar muito cuidado para não reforçar essas mensagens. E se a gente quer trazê-los, os poderosos, para junto, para essa conversa sobre feminismo, sobre inclusão, sobre colaboração, a gente tem que usar o feminino. Empatia, acolhimento, reforço do positivo. Não reforço do que foi feito errado. E escárnio, né? Xingamento, rebaixamento. Isso é muito diferente do cenário de apreciação, que é um acolhimento a partir de quem? A partir de agora, vocês sabem disso. Alguém que está constantemente lidando com o fim e a morte. Como é que vocês receberiam um guerreiro ensanguentado na casa de vocês? Que vai atrás para trazer o dinheiro ou que vai atrás para fazer um projeto? Não estou falando só de marido e mulher, tá? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Como a gente acolhe, como a gente faz andar, acolher para fazer prosseguir, para fazer evoluir. E eu sei que para nós mulheres a gente perdeu esse tom, mas isso é praticável. Apreciação é do feminino, acolhimento é do feminino. Reconhecer o que já foi feito, confiar neste alguém, diferente de fazer por alguém. Confia. Não é? Isso a gente faz não só com as crianças, mas como é que eu reforço a confiança de que ele pode? De que ele não é idiota. A gente não precisa disso. E a gente, quando reclama, a gente diz isso claramente. Você não é tão bom. Eu faço por você. Eu sou melhor que você. A gente está fazendo isso constantemente e ampliando esse abismo. Elogiar e admirar. Elogiar cada pequeno passo. Porque a gente quer trazê-los para a conversa. Não é atacando. Não é separando. É acolhendo e trazendo para o mesmo nível. Isso vale para nós, em primeiro lugar. Que só hoje aqui eu ouvi várias mulheres, quando eu elogiei alguma coisa assim, mas eu comprei na última liquida, baratinho, não é velho, não sei o que lá. Olha para si a partir de um ponto de admiração pelo que se é, pelas pequenas coisas que se consegue. Eu não consigo, mas também, né, sou tão burra, sou tão ruim de matemática, de finanças, eu não consigo nunca fazer isso. Para um pouquinho, você já está consciente, reconhece. É de pequeno. E eu sei que isso é uma prática, e como toda prática, assim como toda dieta, é difícil da gente começar. E eu sei também que o cérebro precisa de uns 30 dias para entender que algo aconteceu. Então, a minha proposta para vocês é que para tudo isso se dê, a gente, além do conhecimento que a gente acabou de ter,
a gente pratique a apreciação e a autoapreciação. São pequenos gestos, são pequenas coisas, mas que fazem a diferença, como, por exemplo, terminou essa história na minha casa, do Benjamin e da Olivia. Ela arranca o copo da mão dele, fala, finalmente você fez alguma coisa de útil, Benjamin, e ele, com aquela cara, eu falei, mas filha, ele foi lá, pegou um copo de água para você. Você gostou? É, gostei. Eu falei, então, que tal reconhecer? Benjamin, eu gostei muito de você pegar um copo de água. Aí ele, eu gostei que você reconheceu. Ou seja, é lógico, é difícil, né, gente? A gente acha que eles têm obrigação, é complicado, a gente tá numa cabeça que a gente acha que eles já têm que fazer, saber fazendo, e que a gente não tem nem que reconhecer e nem que elogiar, porque, afinal de contas, é a obrigação, né, cabeção? É isso que a gente vem fazendo sem se dar conta. Mas eu vou falar, o Benjamin ficou muito mais gentil depois disso, né? Sem perder o machinho que ele é, no bom sentido, né? Ele se sente empoderado, ele se sente reconhecido, ele tira a mesa sozinho sem ninguém pedir, fala, mãe, tirei a mesa sem ninguém pedir, fala, obrigada, filho, né? E pega flores, etc, etc. E eu acho que isso vem mudando muito a minha forma de lidar com o masculino, que é uma forma que eu encontrei de me curar, né? Então, se eu posso, né? Acho que é isso. Obrigada.